Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, tá bom? Então, respondendo questões da prova de 2018, também da Fundação Carlos Chagas, tá bom? Então, bora lá. Já estamos nos conhecimentos específicos da disciplina de História. Então, a questão ali número 50 apresenta o seguinte: a chamada política dos governadores foi uma estratégia implementada pelo presidente Campos Salles em 1898 e 1902, como forma de resolver os conflitos entre o poder central e as forças políticas regionais que marcam o início da República no Brasil. Essa política foi, então, opção A, marcada por um conjunto de intervenções militares articuladas pelo governo federal nos estados que se recusavam a apoiar as medidas nacionalistas e centralistas do presidente da República. B. Produto de um pacto que implicava no apoio do governo federal aos grupos políticos dominantes em cada estado, mesmo que estes se valessem de fraudes eleitorais em troca do apoio aos projetos do governo federal no Congresso Nacional. C. Caracterizada pela troca de favores entre o presidente da República e os governadores dos estados produtores de café, o que incluía a compra da safra excedente como forma de estabilizar o preço deste produto no mercado. D. Consequência da imposição de uma política de partido único, o Partido Republicano Federal, proibindo que governadores de outros partidos concorressem aos governos estaduais. E resultado de uma revolta dos governadores estaduais do Norte e Nordeste contra a hegemonia das oligarquias do Sul e Sudeste na política nacional. Pois bem, pessoal, vocês pausem o vídeo, vou dar 5 segundos e já volto com a opção correta. Pois bem, pessoal, então a alternativa correta é a letra B. Ok, pessoal? Então, para a gente entender por que esse pacto, né, essa política, era produto de um pacto que implicava no apoio do governo federal aos grupos políticos dominantes em cada estado, a gente vai dar uma olhada aqui no que era, né, essa política dos governadores. Então, também conhecida como República das Oligarquias, né? Então, a política dos governadores consistia numa espécie de troca de favores políticos, em que as duas partes levavam vantagem, os governadores estaduais que representavam os interesses das oligarquias. Então, aqui ele usa a palavra troca de favores. Aqui a gente usou o produto de um pacto que implicava no apoio do governo federal aos grupos políticos dominantes, né, as oligarquias, em cada estado. Ok? Então aqui a gente já mata uma parte da questão. Davam apoio político, principalmente através dos deputados federais e senadores, ao presidente da República. Em troca, o Executivo Federal se comprometia a não interferir nas questões estaduais. Em outras palavras, os estados ganhavam autonomia política. Pessoal, dentro das consequências, a gente vai conseguir responder a outra parte da questão. Então, manutenção das oligarquias, principalmente de Minas Gerais e São Paulo, no poder. Com essa política, praticamente não havia espaço para oposição no Brasil. Então, a época do café com leite, né, pessoal? Então, essa foi também nesse período aí de 1902, de 1898 a 1930, né? Ok? E facilidade para fraudes eleitorais que ocorriam com frequência, principalmente a compra de votos. Então, a outra parte aqui, mesmo que estes se valessem de fraudes eleitorais, em troca de apoio aos projetos do governo federal no Congresso Nacional, ok? Então aqui já, e essa questão aí da troca de projetos, enfim, de apoio para projetos, a gente já viu aqui dentro da própria segunda parte aqui, ó. Em troca, o Executivo Federal se comprometia a não interferir nas questões estaduais. Em outras palavras, o Estado ganhava autonomia política e essa questão, facilidade para fraudes eleitorais que ocorriam com frequência, principalmente a compra de votos. Então, assim, só para finalizar, aumentou o poder dos coronéis, que eram líderes políticos regionais, geralmente ricos fazendeiros, que usavam poder econômico para obter vantagens políticas, para si próprio ou para amigos e aliados políticos. A atuação política desses coronéis ficou conhecida como coronelismo. Esse movimento fazia parte das engrenagens da política dos governadores e atuava principalmente nas fraudes eleitorais realizadas em seus currais eleitorais. Pessoal, para ilustrar isso aqui, tem essa imagem que é bacana. Então, assim,
O presidente, né, recebia apoio político das oligarquias, em troca não intervinha nos estados, né? Então ele dava apoio através dos deputados. As oligarquias constituíam verbas para os municípios, né? E dos municípios os votos, né? Verbas e votos nas eleições. O prefeito, né, por sua vez, concedia favores ao coronel, que concedia os votos de cabestro, né? Nessa época chamado curral eleitoral, ok? Lembrando que 70% da população era rural nessa época. Tá bom, pessoal? Então essa é a minha colaboração de hoje. A base de informações é a sua pesquisa com História do Brasil, ok? Um abraço, até a próxima.